O Acelere Imob é para você do mercado imobiliário que busca conhecimento e novas conexões, construído por pessoas que vivem o mercado diariamente e junto com você. Vamos acelerar o mercado imobiliário? Bem-vindos a mais um episódio do Acelere Imob, terceira temporada, focado em incorporação. Então tem vários episódios aí incríveis, né? Convidados realmente de peso e principalmente que vivem o mercado. A gente sempre fala que a gente quer trazer pessoas que estão de fato no dia a dia, que passam os mesmos problemas do que os incorporadores, os construtores, enfim, quem tá aí em casa escutando. E ao meu lado sempre, meu parceiro Myron, da Metmob. Oi pessoal, tudo bem? Monique Amon, nossa parceiraça aqui de incorporação da PCM Incorp. Prazer estar aqui novamente. Muito obrigada. E o nosso super convidado, Guilherme, vice-presidente da EPO. Tudo bem, Guilherme? Tudo ótimo, Larissa. Obrigado, prazer estar aqui, prazer estar com os ouvintes aqui do podcast. Que bom. E hoje o nosso tema é um tema muito importante, né? Que é o futuro da incorporação. Mas antes da gente falar de futuro, de tendências, do que vem aí, que a gente está sempre olhando para frente, né? Eu acho importante a gente voltar um pouco na história da EPO, passar por esses marcos, porque hoje a EPO é uma das grandes referências, assim, a nível nacional, mas principalmente aqui em Minas, né? A gente tem um carinho muito grande pela EPO. Queria que você contasse pra gente, Guilherme, um pouco dessa história, de como foi essa construção de ser uma empresa grande, passar por esses marcos aí importantes da empresa. Bom, nós somos um grupo familiar, uma empresa familiar que começou, nós vamos fazer 33 anos de EPO esse ano, e começou como eu acredito que a maioria das empresas desse segmento começam. Ali, pequenininho, prestando serviço, não tinha capital próprio, então é a forma de conseguir ir escalando dentro do mercado com essa prestação de serviço. E logo no início a gente se destacou muito com essa prestação de serviço para clientes de alto padrão. Então a gente fazia muitas casas em condomínio, ou até na rua mesmo, né? De alto padrão, reformas para esse tipo de cliente, lojas. Então isso, de certa forma, foi criando esse relacionamento com esse público que guiou o direcionamento da empresa. Então a gente começa dessa forma, com essa prestação de serviço e sempre também com arquitetos de renome. Então isso tudo foi ajudando a moldar o DNA da empresa. Depois a gente passa, não diria que nem a incorporar, porque era aquele sistema antigo, né, de condomínio, juntava ali os clientes e ia fazendo a preço de custo, no fluxo da obra, que foi um sistema que até hoje tem empresas que fazem e não está certo nem está errado. Cada um adota um formato. Então, a gente ficou durante muito tempo fazendo isso até que a gente efetivamente começou a incorporar. E aí, nas incorporações, a gente diversificou bem. A gente fez e ainda faz incorporações de multifamiliar, residencial multifamiliar, corporativos e comerciais. Então, nós fomos um dos precursores aqui na cidade dos strip malls também. Fizemos vários. Em toda a cidade. Depois de um período da empresa, assim, a gente parou com prestação de serviço para terceiros. Então, a construtora da empresa ficou basicamente atendendo às próprias demandas. E depois, um pouco mais para frente, a gente começou com a área de loteamentos. Então, o loteamento é um outro bicho dentro do setor imobiliário, que tem tempos diferentes, processos diferentes. Então, a gente foi desenvolvendo esse braço da empresa também, que hoje é um braço significativo, que a gente acredita muito. Então, assim, o histórico da empresa foi um pouco disso. E dentro dessas fases, assim, tiveram vários marcos, principalmente materializados assim, por empreendimentos nossos dentro de Belo Horizonte, principalmente os multifamiliares, vários projetos como Santiago de Compostela no Lourdes, o Zodíaco no Santa Lúcia, o Sol e o Terra no Vale do Sereno. Então, acho que marcaram um pouco esse skyline da cidade aí e eles personificam muito esse DNA da empresa de sempre buscar arquitetura autoral, de empreendimentos bem à frente do tempo, assim. Então, acho que isso é um resumão do que é essa história do grupo e da EPO. Bacana. Legal. Demais.
Muito legal. Guilherme, uma dúvida até pessoal minha aqui, você falando que eu vejo que muitas empresas, né, começam como construtora e tem essa virada de chave para incorporadora. Sim. Eu até falei com a Larissa há muito tempo, qual que é a diferença na prática, né, de incorporadora para construtora? Às vezes quem não é do mercado tem até essa dificuldade de entender isso. Sim. Se puder explicar para a gente um pouquinho dessa diferença e como que foi essa virada de chave da EPO, de deixar de ser uma construtora para virar uma incorporadora, seria uma resposta que eu queria entender um pouco. Isso tem uma questão cultural aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais, que normalmente quem olha de fora enxerga a marca da empresa. Não entende o que é o papel da incorporadora e o que é o papel da construtora. São Paulo já tem mais essa cultura de ter a incorporadora puro sangue e a construtora ali puro sangue. Às vezes eles também constroem e incorporam, mas já é mais identificado assim, na cabeça do cliente final. Belo Horizonte é muito misturado. E apesar de ser o mesmo setor, é muito diferente. A incorporadora, ela trata toda ali da parte de criação do produto, pesquisa, identificação do público, qual cliente que ela vai atender, ela lida com o poder público, com os órgãos competentes, sindicatos, com o cliente final em si, apesar que a construtora também lida, mas em momentos diferentes dessa jornada. Então, é uma estrutura até interna de escritório, assim, de cultura e de mindset, que é bem diferente da... Bem mais complexa, né? Porque só dando... desde a parte você conversar com o terrenista, você achar aquele local, né? Até você fazer a entrega. A entrega, a gente fala da construtora depois de 5 anos, não, mas a incorporadora também. Que muitos também não sabem. A incorporadora, sim, que é responsável. Toda essa jornada toda, né? A construtora tem a parte, né, da obra, assim, de garantia, mas a incorporadora também tem a sua responsabilidade junto ali na entrega, né? Sim, e quando a empresa ela é incorporadora e construtora, as coisas elas meio que se misturam porque não tem jeito. Você está no mesmo ambiente, então você desenvolve projeto junto, você dá a solução de engenharia no projeto de arquitetura e vice-versa. Então, você tem uma sinergia ali que ela agrega muito. E a construtora ela é basicamente uma prestadora de serviço. Então, a gente começou como construtora, então como prestador de serviço para terceiros. E à medida que a empresa foi crescendo, foi criando relacionamento, as demandas vieram dos próprios clientes que a gente prestava serviço. Então, a gente entendeu essa demanda assim, de clientes que queriam apartamento de alto padrão, ou um escritório, ou queriam investir em empreendimentos comerciais. Então, foi essa virada de chave aí de sair, basicamente, de uma prestação de serviço para a incorporação. E a construtora, pensando uma construtora puro sangue, então, ela é isso, ela é uma prestadora de serviço. Hoje eu posso estar construindo para a empresa X, fazendo um residencial, amanhã para a empresa Y, fazendo um corporativo. Óbvio que hoje também está cada vez mais segmentado, né? Sim. Mas tentando simplificar, a diferença é isso. Principalmente assim, desenvolvimento de produto, relacionamento com o cliente, órgãos públicos, esse é o papel da incorporadora. Agora, a obra em si é a construtora. E hoje, assim, a gente também segmentou a empresa no braço da loteadora, porque também é outra dinâmica. Outra dinâmica com o poder público, outra dinâmica com o terrenista, outra dinâmica com o cliente final. E no mercado de loteamento não se fala tanto em incorporação, né? E eu consigo, sim, vendo o que você está falando também, é um processo de incorporação também dentro da loteadora, né? Até a gente às vezes fica assim, como nós vamos chamar a loteadora? Se é uma incorporadora, se é loteadora? Mas eu vejo que é uma coisa aqui de Minas, né? Tanto que, igual a gente fala assim, esse tema da temporada é incorporação. E pra gente tá muito claro que não é de loteamento. A gente tá falando de incorporar apartamentos, enfim, escritórios, prédios, enfim. E aí, quando a gente conversa com os convidados de fora, eles falam, que não são daqui de BH, eles perguntam, mas incorporação, a gente vai falar de loteamento também? Então, eu vejo que aqui em Minas, talvez, tenha essa confusão de entender que incorporação é só prédio e loteamento é loteamento. Mas dentro do seu entendimento, né? Então, a incorporação parte também para o loteamento, mas você dividiu essas áreas na empresa, né? Vocês dividiram. Sim, a gente dividiu, inclusive, marca.
A EPO, então, faz a parte de incorporação e construção, e a Ampla Urbanismo, o loteamento. Mas o loteamento nada mais é do que uma incorporação horizontal. Eu falo, é um desenvolvimento, porque a gente está até conversando no pré aqui, é um desenvolvimento de um produto, né? Não deixa de ser, eu falo que incorporação é um desenvolvimento de um produto, seja vertical, né? O loteamento, né, também é um outro desenvolvimento de produto, né? Que também tem as suas expertises ali. O que vai ser, né? No loteamento? O que nós vamos construir? Será que vai ser vertical, street mall, ou não? Vai ser misto, né? Vai ser misto, entendeu? Então, assim, também é um desenvolvimento de produto. Exatamente. Ele tem os mesmos processos que uma incorporação vertical, só que quando você entra em cada um daqueles processos, desenvolvimento de produto, aprovação, comercialização, obra, cada um tem sua particularidade específica do loteamento diferente da incorporação vertical. E o fluxo também assim, de caixa é completamente diferente. Completamente diferente. Isso é bom, por isso que a gente, né... A parte legal completamente totalmente diferente. Por isso, normalmente, o certo, na verdade, é abrir outro braço, porque é totalmente diferente. Não tem como, né, lidar ali com o administrativo, com um planejamento, são produtos totalmente diferentes. Mas, de novo, quando está dentro da empresa, você capta sinergias ali. Sim, principalmente, assim, desenvolvimento de produto, a parte financeira, que apesar de ser completamente diferente, você tem relacionamento com os mesmos entes, né? Exato. Então, eu vejo muito benéfico estar dentro do mesmo grupo, mesmo como marcas apartadas. Legal. Agora eu tenho uma curiosidade marqueteira, não estava aqui no roteiro, mas como que foi essa ideia de separar as marcas, né? Por que vocês tomaram essa decisão de serem marcas diferentes? Porque eu vejo que os nossos ouvintes, né, são muitas vezes o pequeno incorporador, construtor, que já está passando por essa dor de separar a construção da incorporação e talvez ter uma marca para loteamento. Então, eu queria entender como que foi essa decisão, por que vocês tomaram esse caminho, né? Não foi uma decisão de início, assim, a gente falou, vamos criar a loteadora e já vamos nascer com uma marca diferente. A gente usou a marca da EPO como principal durante muito tempo. E a gente decidiu fazer essa segmentação porque na loteadora, não necessariamente a gente atende o mesmo público da incorporadora. Sim. A gente tem uma diversidade maior de segmentação de produtos dentro da loteadora. Ticket, né? De ticket, de público mesmo. Então, a gente resolveu apartar para não ter essa confusão entre as duas, mas a gente navegou durante muito tempo com as duas marcas acopladas. Então, tinha lá no outdoor ou na peça... O EPO agrega valor para a marca, né? Então, nas peças publicitárias vinham as duas marcas e hoje, cada vez mais, a gente vai desagregando uma coisa da outra. Então, foi basicamente para segmentação de cliente mesmo. Entendi. E a gente não pode deixar de fora, né, a questão da sustentabilidade, né? Cada dia vem ganhando mais o mercado, né? E dentro da EPO, vocês estão inserindo algumas práticas, estão pensando nessa parte de sustentabilidade? Acredito que sim, porque são produtos, como nem estava falando, são produtos únicos, né, que vocês procuram fazer, né, com a marca de vocês. E a gente queria saber um pouquinho mais sobre isso. Eu acho que sim, esse tema ele é sempre atual, vou dizer que ele está atual, ele é sempre atual, mas tem que tomar cuidado para não cair nos clichês, né? Sim. Sustentabilidade, com uma palavra meio desgastada aí. Quando eu vejo assim, material de empreendimento, sensor de presença no hall, como item de sustentabilidade. Você fala, pô, isso aí é mais que obrigação. Você abordou muito bem isso. Sair da parte do marketing, dizer que o meu prédio é sustentável, mas sim, de fato... prática, né? De fato, algo que dê retorno, né? Hoje uma placa solar não é mais uma questão né, de sustentabilidade. A captação de água de chuva não é mais, né? A maioria dos itens, na verdade, que são utilizados assim como itens de sustentabilidade, ou são questões legais, ou que já são padrão de demanda de mercado. Eu gosto muito assim, de trazer para isso questões que realmente têm um impacto grande nesse tema. E são muito básicas. Então, por isso que não tem um apelo assim, de marketing tão grande. Então, quando você vai desenvolver um prédio residencial, se você não gasta tempo ali no projeto, na planta do apartamento, que depois vai implicar na implantação daquela torre dentro do terreno,
você já queimou uma possibilidade sustentável enorme. Porque você tem uma questão de movimentação de terra, terraplanagem, contenção, fundação, depois né? insolação daquele apartamento ou daquela sala comercial, que isso vai ter a longo prazo um consumo maior ou menor de iluminação, ar-condicionado. Então, assim, vamos pensar o básico primeiro para falar de sustentabilidade, depois vamos para questões mais complexas, assim, ou mais atuais dentro do tema. Então, a gente gasta muito tempo nesse início do projeto ali. Concepção do produto, né? E da parte de engenharia mesmo, Sim. que depois isso vai desencadear técnicas construtivas, então, assim, tentar tirar madeira da obra. Hoje a gente usa várias formas de plástico, né, para um reaproveitamento maior. A gente busca também, quando é possível, laje protendida, que você diminui o consumo de concreto. Então, assim, são coisas que não são tão sexys, assim, no tema. Não vai no fly, né? Vai no folder, mas né? Outra coisa, até falando junto, né? Se a prefeitura também nos ajudasse um pouquinho, né? Nessa parte também, né, Guilherme? Te desse algum incentivo também, seria uma outra pegada também, que eu acho muito importante aqui para Belo Horizonte, mas a gente não tem nenhum incentivo junto da prefeitura. A prefeitura até tem um selo de sustentabilidade dela, que é legal, aborda vários pontos, assim, só que não vai nesse core aí que realmente traz um impacto. Hoje a gente está fazendo um prédio residencial no Cidade Jardim, de altíssimo padrão, e a gente buscou esse selo da prefeitura, então desde o início do projeto para a concepção, mas a gente também vai ter o do GBC, que é como se fosse o lead para empreendimentos residenciais. Então tem vários aspectos ali que vão agregando a esses de concepção de projeto, que no final você tem um prédio mais sustentável, uma dinâmica de obra mais sustentável. Porque a gente tem que pensar em duas etapas, durante a obra e depois no funcionamento do prédio. A construção civil é, sem dúvida, uma das maiores geradoras assim, de resíduo dentro da economia, né? Então, o que você consegue fazer durante a obra de redução de resíduo é super impactante. E depois, pensar no longo prazo, esse prédio vai ficar ali 50, 100 anos, não sei quantos anos. Então, essa economia agregada aí de energia, principalmente durante esse período, é uma coisa que você tem que pensar, né, na concepção desse projeto. Então, a gente pensa muito nesses aspectos, durante a obra e depois na vida útil desse empreendimento. Você abordou uma coisa muito interessante. Então, assim, você está me falando que ganhou um selo da prefeitura, né, para a questão sustentável. Isso. E aí, uma curiosidade minha. Esse selo, junto da prefeitura, quais os benefícios que você ganhou junto à prefeitura para ter esse selo? Na verdade, tem algum método construtivo? Tem alguma... entendeu? O que são os parâmetros? Se você seguindo essa linha junto à prefeitura para ganhar esse selo, quais os benefícios que a prefeitura te dá? Nossa, me apertou, Monique, eu não sei. Não. Eu sei que tem, assim, o selo. Eu não sei se você tem alguma coisa de coeficiente a mais. Isso, exatamente. Coisinha assim, nesse incentivo que a prefeitura possa dar. Não sei te falar. Mas, assim, vou pesquisar e vou mandar para você. Não, legal. Porque aqui é uma troca, né? Foi uma curiosidade minha que surgiu neste momento, entendeu? A gente buscou porque a gente entendeu que 90% das práticas para obter o selo a gente já fazia, tinha ajuste de alguma coisa, e querendo ou não, aí pensando na parte de marketing é importante, né? Sim, assim, lógico. Uma comprovação que não é que só... a construção foi sustentável. E é uma construtora e uma incorporadora que pensa no impacto que está gerando no meio da cidade. Isso é super importante. Né? E você falou uma coisa que me chamou a atenção, que às vezes eu sinto que falta no mercado, que é pensar que aqueles empreendimentos vão ficar ali na cidade. Para os seus filhos, para os seus netos, para quem vier. E aí eu até fiquei pensando assim, o que eu acho que as pessoas de casa estão se perguntando, mas por que escolher a sustentabilidade? Porque todo mundo só pensa no VGV, né? E por que foi essa escolha? Veio realmente de um dos valores da empresa? Óbvio, tem a parte também financeira. Eu acho que eu queria que você abordasse um pouco mais de como que isso faz parte hoje do DNA, né? Da EPO, de colocar e incorporar a sustentabilidade como uma prática de todos os empreendimentos. Uma coisa não está desatrelada à outra e essa prática ela não prejudica o VGV. Pelo contrário, o VGV ela até melhora. Agora, pensando na parte de custos, também assim, não agrega nenhum custo a mais. Porque, de novo, quando você vê as certificações ali,
a maioria das empresas já atende grande parte. E quando a gente volta naquela parte de planejamento, de projeto, de execução de obra que eu coloquei, várias dessas práticas, na verdade, elas melhoram o custo. Então, assim, uma terraplanagem otimizada, uma fundação otimizada, menos madeira dentro da obra, menos resíduo gerado. Então, no final do dia, essas práticas, elas geram economia. Óbvio que tem um período ali de adaptação, principalmente práticas construtivas, de fornecedores e tudo, Verdade. mas no final do dia, ela gera uma economia de custo e a tendência é essa. Então, quem não se adaptar nisso agora, vai ter mais mão de obra dentro do campo, dentro dos sites de obra, né? Então, assim, é uma coisa que não tem volta. Não tem. E como vocês falaram antes, a sustentabilidade vai atrapalhar o VGV? Nada. Pelo contrário, né? A gente vê cada vez práticas hoje de você fazer economia de material, que nem bem como você falou, formas de plástico e por aí vai. Então, assim, no VGV, pelo contrário, vai melhorar. Às vezes é aquilo de não querer traz um mudar. custo inicial maior, mas no decorrer do tempo, esse custo é absorvido, né? O mercado imobiliário está se transformando muito, né? O que você vê para os próximos anos aí que mudarão o futuro da incorporação? Por exemplo, eu vejo hoje muito, por exemplo, centros das cidades, né? Vários prédios, uma localização excelente, mas prédios abandonados. E o poder público, como que o poder público poderia agilizar mais a retomada desses imóveis para o mercado, a demolição do prédio? Como que você vê o futuro da incorporação com essa transformação de comportamento do consumidor também? Essa é uma pergunta muito ampla, assim, até porque ela varia dependendo do segmento que a consultora ou incorporadora atua. Mas pensando numa visão mais macro, e depois eu vou mais para a nossa realidade, as cidades elas são dinâmicas. Essa questão de retrofitar ou renovar os centros urbanos, ela é uma questão mundial. As pessoas foram deixando os centros urbanos, buscando morar nas regiões periféricas, né, das cidades por melhor qualidade de vida, empreendimentos mais novos. Até custo do terreno, né? E-commerce também, veio também essa parte do e-commerce também. Ajudou a facilitar a vida das pessoas em morar um pouco mais deslocados. Mas a maioria dos centros urbanos de grandes capitais no mundo estão passando por essa renovação. E quem muda o mercado imobiliário é a iniciativa privada, mas quem regulamenta é o poder público. Então tem que ter uma conversa ali muito alinhada, porque normalmente a gente às vezes empurra para o poder público, fala, a prefeitura não me ajuda, tinha que ser assim, assim, assado, mas também a iniciativa privada não participa muito dessa criação de consciência que vai desdobrar em novas legislações que permitam e viabilizem financeiramente esse retrofit dos centros urbanos. Então, eu sempre tento sentar nas duas cadeiras. Já chegou muito prédio para retrofit para a gente no centro. Não é o público efetivamente que a gente atende hoje em dia, mas a gente sempre estuda. E a gente sempre esbarra em alguma coisa de legislação, alguma coisa de viabilidade e tal. Principalmente assim, adequar empreendimentos antigos a normas do Corpo de Bombeiro, a novos parâmetros urbanísticos. Então, tem essa barreira, mas que tem que ser uma força conjunta, iniciativa privada e poder público. Eu acho que essa é uma tendência da incorporação para frente, até porque, como você disse, os centros urbanos eles têm uma infraestrutura já consolidada. Transporte público, comércio, serviços, lazer. Então, não faz sentido ir crescendo a cidade, porque isso impacta em trânsito, que a gente hoje sofre aqui em Belo Horizonte, isso impacta em serviços públicos, saneamento, energia, educação, saúde. Você tem cada vez ir aumentando isso e onerando o custo do poder público em relação a isso. Então, é uma tendência que eu acredito muito nela. Mas precisa dessa força conjunta, iniciativa privada e poder público. Agora, em tendências assim, para o segmento que a gente atua, de alto padrão, eu acho que, até pelo advento assim, das redes sociais e de ter dado a possibilidade para os clientes, assim, para as pessoas,
a acessar informação do mundo inteiro. E, de certa forma, também se colocar ali naquelas redes, assim, a sua personalidade e tudo, eu vejo uma tendência muito forte de collabs de incorporação com marcas, às vezes, de outros setores. Sim. Principalmente no altíssimo padrão. Sim. Então, isso é uma forma do cliente final conseguir colocar que aquilo é um pouco da personalidade dele. Então, uma incorporação de uma collab com uma marca de carro. Então, aquilo é a personalidade da pessoa. Ela falou, isso aqui é o que me representa. Exato. Então, eu vejo isso muito forte. Começou agora aqui em Belo Horizonte, mas a gente já tem vários casos. São Paulo, Rio, fora do Brasil. Por outro lado, não é uma coisa que a gente busca. Uhum. A gente estava até conversando antes aqui de começarmos. A gente tem que... o setor de construção, de incorporação, eu brinquei que é igual de medicina. Você tem o médico, ele é médico, mas o cardiologista é diferente do ortopedista. Você tem que entender qual que é o seu propósito. O que você vai fazer. E a gente tem digamos, uma personalidade, uma persona ali bem definida e qual cliente que a gente quer atender e não, a princípio, não é por isso. Mas eu vejo essa tendência muito forte, assim, das pessoas querendo cada vez mais buscar se expressar através do consumo dela também. Através Sim, da verdade. roupa, do carro, da música e, por que não, da casa que ela mora, ou do escritório que ela utiliza, né? Então eu vejo isso como uma tendência, assim, de mercado. Não, e pra gente do marketing fica muito claro o porquê disso, porque você pega uma marca que já é bem posicionada e às vezes eu, incorporadora, que já quero pegar esse mesmo posicionamento, ao invés de eu ter que fazer vários empreendimentos para chegar nesse patamar, eu trago essa marca agregada que ela por si só já vai trazer a persona, já vai trazer o cliente. Tem vários casos aí no Brasil e no mundo, né, também, de collabs e com certeza é uma tendência muito grande, assim, não só no mercado de imóveis, mas no mundo, de comportamento, igual você trouxe, né? As pessoas estão se expressando através das marcas, né? Eu tenho um outro ponto, assim, que aí eu acho que encaixa mais dentro do que a gente está se propondo a fazer, é que da mesma forma que as pessoas querem consumir produtos que elas conseguem se relacionar, e passa um pouco pela sustentabilidade também, elas também querem consumir produtos que trazem algo a mais do que só o atendimento da necessidade dela. Vou tentar deixar mais claro aqui, assim, e é o nosso drive hoje dentro da empresa, é como os nossos empreendimentos podem impactar positivamente a região em que eles ocupam. E eu acho que as pessoas valorizam muito isso. Isso é fundamental, isso é muito bacana, esse posicionamento. É aquele consumo consciente, né? De certa forma... Sim. Não é só do portão para dentro, né? Portão para fora. A gente, na verdade, a gente está até abolindo os muros nos nossos empreendimentos agora. Mas a gente usa muito essa expressão, né? Muro para fora. Então, todo mundo faz muito bem o para-casa do muro para dentro, a gente está tentando fazer o para-casa do muro para fora. E como que esses empreendimentos se conectam à cidade, trazem esse senso, assim, também de pertencimento mesmo de quem não é o consumidor. Então, como que as pessoas que não são o morador ou quem trabalha naquele empreendimento conseguem criar um relacionamento positivo com aquele empreendimento e isso reflete na marca, né? Isso vai criando um ciclo virtuoso. E eu acho que isso é uma tendência. Assim, as pessoas elas estão cada vez mais buscando um consumo mais consciente. Então, empreendimentos imobiliários que consigam trazer isso dentro do DNA, eu acho que tem um vazio aí mercadológico de posicionamento de marca importante para ser feito. Não, aqui em Belo Horizonte, a importância do desenvolvimento imobiliário, né? Nós temos ali a Praça Raul Soares ali, que estava assim, abandonada. Sim. Aí veio o McDonald's, veio Araújo, já transformou a região. Restaurantes, bares, mudou totalmente. Uma região que estava abandonada, já voltou a ser povoada. Então, assim, a importância disso, né? Igual você falou. E também os seus clientes não vivem só dentro do seu apartamento, né? Eles vivem fora também. Então, essa integração, acho que, sim, eu venho acompanhando o que vocês estão fazendo lá no Vale do Sereno, né? Assim, eu acho que é sensacional mesmo. Esse é o caminho. E aí, até falando um pouquinho de marketing, eu não dou conta, né? Na área, então eu falo mesmo. Importância disso também como marca, né? Posicionamento de marca. E tem poucas pessoas pensando nisso. Eu acho que, geralmente, as incorporadoras e construtoras estão pensando no produto
e vender o produto muito bem e pouquíssimo sobre a marca. Só que as pessoas, de fato, estão consumindo marcas e estão querendo marcas que se identificam, assim, pra vida. Tem gente que compra um carro e compra aquela mesma marca pra sempre, assim. Tipo seu marido. Assim. Tipo meu marido, eu lembrei dele. Tipo meu marido, exatamente. Meu marido gosta de Volkswagen. Então, toda vez que vai trocar de carro, tem que ser Volkswagen. Então, as pessoas, elas vão realmente criando um relacionamento com aquela marca, né? E eu vejo que é isso que vocês querem trazer também, né? Porque hoje, quando um cliente for tomar a decisão de ir para um outro local, eles derem no inconsciente deles, mas também no consciente, né? Eu vou pela EPO porque me atendeu muito bem aqui e a marca tá evoluindo junto comigo, né? Tá pensando no futuro junto comigo, né? Muito bacana isso. Esse é o objetivo. Se o cliente pensar, eu quero ir para tal região, deixa eu ver qual empreendimento a EPO tem. Sim. Então, missão cumprida. E porque às vezes você gasta muito dinheiro ali divulgando o nome do produto e aí a consultora fica no esquecimento. Então, tipo assim, o cara comprou, ele nem lembra de qual consultora ele comprou o produto, por tão pouco que é divulgado e tem um trabalho de marketing sobre a marca e aí do empreendimento, tem um fator muito interessante, né? Porque, vamos supor, você tá pensando lá para fora, né? Não só para dentro, mas para fora. Sim. A pessoa, né? O cliente, né? Vou falar assim, gostou da experiência que ele teve com a IPO, né? Do início ao fim. Uhum. Então, ele gera uma recorrência dentro da família. Isso que a gente estava falando antes. Então, assim, imagina, tem a mãe, tem o pai, tem o primo, tem a tia. Então, você vai criando uma carteira, assim, ao natural. Nada de forçado, nada de você ter que ir em busca e ficar aquela coisa sofrida, né? Não, a IPO já está consolidada nessa questão, né? Que é o caso do marido da Larissa, né? Mas a gente também tem clientes lá conosco e principalmente investidores que andam com o grupo nesses 33 anos e tem essa recorrência. Exatamente. Mas é importante dizer que uma coisa está atrelada à outra. O reforço de marca e o de produto, sim. Eles têm que caminhar juntos. E a entrega do produto, ela tem que atingir o objetivo final, porque o cara não vai morar na marca, ele vai morar no produto. Exatamente. Né? Então, ali tem que ir caminhando com os dois. Porque no final das contas, né, a entrega do produto vai dizer sobre a marca também. Sim. Porque é muito fácil falar do que a gente é e etc. Fazer aquele quadro bonito, pôr na empresa e falar, não, meu propósito é esse, minha visão é essa. E vender isso como marketing. Difícil é, de fato, pôr na prática e entregar isso na prática. Eu até queria dar um gancho. Vocês têm um propósito muito claro, que é inovar para melhorar vidas. Uhum. Quero ouvir de você, como que vocês, de fato, usam esse propósito no dia a dia para não ser isso que a gente falou, né? Ser uma coisa que fica na parede, no canto ali da empresa e é só uma frase falada, mas não praticada. Uhum. A gente não tem uma estrutura formal de inovação dentro da empresa. Então, não tem uma diretoria, um setor, uma pessoa responsável por isso. Eu acho que isso já está tão dentro do DNA da empresa, desde lá de trás, assim, começou através de buscar arquitetura autoral e tal, e isso trouxe um lado de criatividade que trouxe essa inovação junto. E a gente é muito atento assim, a tudo que está acontecendo. Então, tudo que está acontecendo no mercado automobilístico, ou de moda, ou de arte, ou de cultura, porque isso é o reflexo da sociedade naquele momento, que é o zeitgeist, né? O que está acontecendo meio no ar assim, da cidade e da sociedade, a gente tenta traduzir isso de certa forma nos nossos produtos. E quando a gente faz isso, começando lá na arquitetura, uma coisa vai puxando a outra. Então, a partir do momento que a gente se dispõe a fazer uma arquitetura autoral, que traz alguma coisa de inovação, isso vai demandar da gente inovações em métodos construtivos. Porque se eu estivesse fazendo mais do mesmo, eu conseguia replicar e tal. Isso traz assim, um esforço e uma energia e uma curva de aprendizado eterna para a empresa, mas a arquitetura reflete em busca de inovação em engenharia. O aumento de quantidade de clientes reflete numa busca de inovação de como se relacionar com aquele cliente. Então, meios de comunicação, forma de comunicar com aquele cliente, buscar o que ele está buscando, né? O crescimento dos empreendimentos, então VGVs maiores, custos de obras maiores, faz com que a gente busque inovação em formas de funding. Então, uma coisa
vai puxando esse novelo aí, Exatamente. né? Mas eu acho que tudo parte dessa sensibilidade e atenção de pensar o que é o momento daquela sociedade, assim, o que ela tá almejando. E não tem um processo muito formal para isso. Eu acho que é ficar atento e olhar para dentro mesmo. A gente tem um amigo que ele fala que a marca ela tem que fazer terapia de vez em quando. Você tem que entender, igual a pessoa faz terapia para entender quem é, a marca tem que entender quem que é. De tempos em tempos a gente tem que parar para pensar o que a gente está se dispondo a fazer e seguir aquele caminho, né? E de que forma, né, a gente está fazendo, né? Como é que está fazendo, né? Como é que está indo, sendo visto, né? A marca, né? Sim. Porque às vezes a gente acha que minha marca tá assim, tá ok, tá voando, e aí às vezes você tem um feedback, não é bem assim, né? Sim. Então, sempre é bom reanalisar. Qualquer, né, empresa, CNPJ, a gente fala, sempre tem que a marca, ela não tem revendo, né? Ela não tem que ser imutável, né? Não. Pelo contrário, ela tem que tá muito mais acompanhar dinâmico, né? as mudanças, né? Total. Tecnologia. De novo, acho que assim, tudo é equilíbrio. Sim. A gente tem que realmente entender qual que é a visão de fora, mas ter uma personalidade forte para também não ficar indo nas tendências. Se adaptando às tendências. Nos hype, né? Porque também tem muita coisa que não cabe. É o que vocês falaram. Para vocês não fazem sentido, pelo menos até hoje, né? Fazer um prédio com uma assinatura de uma marca de carro, por exemplo. Para vocês, na sua essência, mesmo sendo uma tendência. Sim. Então, esse olhar atento também é também para falar não para algumas coisas, né? E sim para outras que fazerem sentido para o propósito. E até o gancho da próxima pergunta, né? O que você vê de tendência que você acha que não vai virar? Que são passageiras? Polêmica. Pois é. Esse é o clássico corte daqui a uns anos. Falar, pô, o cara errou completamente no chute dele. Falar, esse negócio de iPhone aí não vai dar certo, não. Então, Aí eu vou pensar no nosso segmento, tá? De alto padrão. Eu acho que, e até pegando um gancho do que a gente falou antes, cada vez mais você tem que ter definido ali quem que é seu cliente, qual que é a sua personalidade. Então, acho que aquele empreendimento X-Tudo, que tem de tudo, assim, mas ao mesmo tempo tem muita coisa que ninguém vai usar ou que não faz sentido e tal. Eu acho que isso tende a acabar, e eu acho que já está até acabando, assim. Esses condomínios resorts, ele pode até ser resort, mas ele tem que ter tem que conversar com o público que ele se dispõe a atender. Então, acho que essa tendência, pelo menos para a gente, já está em declínio, assim. E uma outra coisa que a gente estava conversando até da parte de comercialização, hoje a gente vê muito corretor autônomo, ele é ele mesmo ali. Eu não sei, posso errar miseravelmente nessa, tá? Quanto tempo que isso vai ter uma duração? Porque a parte de captação, de originação, assim, de imóveis, é uma parte muito importante desse processo comercial. E é muito difícil quando você está sozinho ali, sem estar dentro de um ecossistema ali de uma empresa que tem essa originação, de conseguir ter muitos imóveis na sua carteira. Eu acho que vai acabar acontecendo alguns desses corretores vão se despontar, vão começar a criar uma empresa, aumentar a quantidade da equipe ali e ir consolidando. Pelo menos, óbvio que ainda vão ter aqueles que vão continuar atuando de forma independente, mas perto do que o que a gente tem hoje, eu acho que vai começar a ocorrer algumas consolidações de mercado, até porque, pensando aí Brasil, com a taxa de juros que a gente está vendo, economia, insegurança política e jurídica, o mercado tende a dar uma estabilizada. Vai ser esse boom que a gente viveu aí nesses últimos anos, e eu acho que até o normal da coisa, assim, né? Sim. Então, com isso, as transações diminuem. Então, se você não está dentro de um ecossistema ali ou de uma empresa, a chance de você se despontar vai ficando cada vez menor. Permanecer também, né? É difícil. Eu estava num evento esses dias, até da Remax, e além disso tudo também a gente tem os grandes players vindo com muito dinheiro, né? A gente entrando aí igual o Quinto Andar, né? E você ficar sozinho, né? Aí você
tem que fazer ser um profissional super-homem, né? Porque, tipo assim, o cara tem que saber fazer os vídeos dele, tem que atender o cliente, atender o lead, fazer a visita, gerar contrato. Então, acaba que ele fica ali... Vai conseguir vender 1 imóvel, 2 imóveis. E dentro de um ecossistema, igual você falou, ele vai poder ter possibilidades de fazer parcerias. Sim. Né? Então, assim, eu também acho que talvez não tão grandes imobiliários com 300 corretores. Sim. Mas vão ter imobiliários de 10 corretores ali, que vão ser a grande tendência aí. Mas sozinho, acho que sozinho é muito difícil. É parceria, né, gente? Voltar à rede. Exatamente. É parceria que te leva a um outro nível, a um outro, né? Aprende muito, existe muito aprendizado. Então, eu falo muito dando as mãos que a gente cresce junto, né? Não tem outra forma. A pessoa, né, ir sozinha é muito difícil. Eu falo que desbravar é mais difícil, né? Total. Até aproveitando aqui, convidar as pessoas para participarem do nosso clube, né? Do Acelera Imóvel, é totalmente gratuito ainda. Então, participe aqui. A gente também tem nossos eventos presenciais, tem as nossas redes sociais também, que a gente está sempre trocando ideia, conversando sobre o mercado. Porque todos os episódios, né, a gente sempre volta na parte de colaborar, de que sozinho a gente não vai crescer. É muito mais fácil crescer quando a gente aprende com as experiências dos outros, né? Igual a IPO, que tem uma trajetória aí, que já passou por muita coisa, do que a gente tentar bater cara sozinho, né? Então é muito importante aí a gente estar junto nessa. E aí, queria ouvir de você o que o futuro espera aí, a gente pode esperar da IPO pro futuro. A gente tem um lançamento agora, né? A gente fez a convenção de corretor semana passada, que é o Botânico, lá no Vale do Sereno. Dentro de todos esses conceitos que a gente trouxe aqui, então, um empreendimento muito conectado ao bairro, conectado a uma grande esplanada que a gente vai fazer na frente dele. É um prédio sem muros. Então, parte da área de lazer do prédio, na verdade, é a rua, que a gente quer reconectar as pessoas com a cidade. Legal. Então, a gente entende que tudo que a gente veio aprendendo nesses últimos anos, a gente está trazendo para esse empreendimento. E outros que a gente vai lançar provavelmente no final do ano, no início do ano que vem, alguns loteamentos, mas pensando para frente, assim, de forma conceitual, a gente quer cada vez mais fazer empreendimentos que estejam conectados à cidade. Então, óbvio que cada um dentro da sua potencialidade e possibilidade, desde um jardim bem cuidado na frente, uma arquitetura sempre, isso a gente nunca vai abrir mão, uma arquitetura, pelo menos na nosso entendimento, bonita, né, que traz essa beleza para a cidade, muitas vezes adotando algum espaço público junto, borrando essa borda aí do espaço público-privado, tanto na parte de incorporação quanto na parte de loteamento. A gente vem estudando muito sobre bairro planejado e também trazendo esses conceitos para loteamentos, mesmo quando fechados, de alguma forma, conceitos básicos do bairro planejado e também levando esses conceitos para a incorporação quando é possível. Então, assim, a gente está realmente se propondo como empresa a pensar nos empreendimentos como agentes de modificação urbana dentro dessa malha da cidade. E não deixar só para o público, né? Porque às vezes a gente fica pensando, não, isso não é culpa minha, então já entreguei o loteamento, agora a prefeitura que você vira. Eu acho, enquanto tiver lote ali, né, eu falo muito que o empreendimento é como se fosse um filho, né? Ele nunca vai deixar de ter lá sua marca, né? Quem desenvolveu, quem criou. Aí quando eu vou em loteamento, eu vejo o loteamento abandonado, é como se tivesse um filho que foi abandonado pelos pais, né? Então eu acho que não faz sentido pro loteador ele tem ainda lá 30 lotes, 50 lotes. Cara, você não vai conseguir vender seus 30, seus 50 lotes se você abandonar o produto. Né? Então, até nesse ponto, assim, né, na verdade, a gente tenta ir até um pouco além. A gente sempre cria a associação de moradores dos loteamentos. E a gente fica como presidente da associação por 1 a 5 anos, depois da entrega do loteamento. Mesmo bairro aberto? Mesmo bairro aberto e mesmo que a gente tenha vendido todos os lotes. Então, se a gente vendeu todos os lotes, a gente tenta ficar pelo menos mais 1 ano. Que é aquela fase ali ainda de ajuste, alguma coisa de obra que tem que voltar. Tem ali a dúvida de muitos compradores de como que ele vai aprovar um projeto de casa. É um pós-venda, né? É um pós-venda. E, de novo, pensando em marca, você fez tudo certinho. Você aprovou, fez um loteamento lindo, entregou e tal. Nesse pós,
a chance de ter algum detrator, alguma coisa ali que vai respingar na marca por descuido é muito grande. Então você fez toda a parte difícil. Aí você passa a bola ali, depois que já tá tudo lindo, maravilhoso, e erra o pênalti. Então é uma coisa que a gente hoje também dá trabalho. Que você falou a questão do poder público. A gente tem que assumir essa responsabilidade pra gente. O poder público não vai assumir. Então, ou faz, ou então sofre as consequências, né, de não fazer. Ou então vai abandonar um filho de 14 anos sozinho, você vira. Mas aí a gente também tem um outro ponto, né? Normalmente quando acontece isso aí foi um erro, né, de planejamento, que a gente volta lá na parte da incorporação, né? Erraram em alguma coisa, né? Na estratégia, no público. Mas no mercado de loteamento é 100%. Os loteadores acreditam mesmo, quando ele entrega para a prefeitura, o trabalho dele acabou. E não de fato, na teoria, sim, né? Mas a prefeitura não vai dar assistência num bairro que não tem nenhum morador. E é aquilo, né? Aí a gente volta de novo para propósito, experiência do cliente. É você pensar na experiência só até certo ponto. E aí é isso. Aí, às vezes, uma falta de cuidado, que às vezes não é nem um super trabalho, assim, é realmente estar ali, ouvindo, respondendo, que ainda parte do incorporador, né? Que é o pós-venda também. Às vezes entrega para a consultora, fazer o pós-venda. Não, gente. Não é nesse detalhe que faz uma marca chegar a 33 anos. Exatamente. E agora, Guilherme, pensando aqui nos pequenos, se hoje, né, fosse abrir uma incorporadora do zero, né? O que você faria? Faria alguma coisa diferente? O que você daria hoje de... Eu acho que minha resposta é um pouco contaminada, porque eu nasci nesse negócio, né? Empresa familiar, o nosso playground, meu e do meu irmão, era canteiro de obra. Então, a gente já... Desde sempre, né? Entrou e o negócio já existia, né? Então, hoje quase que é, na verdade, uma transição ali de gerações. Mas se eu fosse começar do zero, primeira coisa eu ia pensar muito, e toda vez a gente volta nessa palavra, eu tô com medo dela ficar desgastada também, que é a questão do propósito. O que você quer fazer? Quem que você quer atender? O que você quer de autorrealização com esse negócio? Exato. Então, assim, e nada tá certo, nada tá errado. Cada um tem que atender uma demanda de mercado. Mas o que vai te fazer feliz? Porque como qualquer uma dessas escolhas vai ser difícil, pelo menos escolhe uma que você vai ter uma autorrealização ali. Então, acho que a primeira coisa é realmente fazer essa introspecção ali do que faz sentido para você. Terapia da marca, Terapia da marca. Ter clareza. Eu adorei esse termo. Clareza e propósito, né? E aí, buscar informação. Isso aqui, gente, que vocês estão fazendo é de suma importância. Imagina 5 anos atrás, 10 anos atrás, não existia essa troca de informação e o mercado era super fechado. Eu vejo meu pai, assim, ele sempre comenta comigo, fala, pô, vocês estão construindo a nova geração dos incorporadores, uma coisa legal, que antes a gente não tinha. Nem conversava, Não conversava, não tinha uma abertura de informação. Hoje a gente faz visitas em outras incorporadoras para entender o processo de comunicação, o processo de pós-venda. Então, busca informação que hoje é muito mais fácil, ela está disponível. Isso vai te economizar uma quantidade de erros, assim, aprender com o erro do outro, encurtar essa curva de aprendizado, porque o erro na incorporação ele custa muito caro. Muito caro. E se você tem um erro grande ali no início, corre o risco de você fechar sua empresa antes dela realmente se consolidar no mercado. Então, acho que é isso, assim. Entenda qual que é o seu propósito, o que você está se dispondo a fazer, busca alguma coisa que realmente te traga um senso de autorrealização, busque informação através de podcasts, de cursos, converse com outras empresas, pessoas do setor. Sem achismo também, né, Guilherme? Eu falo muito disso, sem achismo. Hoje diz pesquisas. O que você acha que tem que fazer aqui, que antigamente os construtores faziam? Eu acho que vou fazer uns 3 quartos aqui. Não gente. Tem estudo, tem pesquisa, né? Que te levam a números para tomar a decisão correta, né? E não só em pesquisa, assim, eu acho que isso passa por um ponto de busque bons profissionais para te apoiar. Também. O investimento é mais caro, mas o custo é menor. Bons advogados, bons contadores. Se você não sabe desenvolver um produto, traga bons escritórios de arquitetura ou boas consultorias. Traz parceiros, pessoas, né, que a gente estava falando, né, já no mercado, que tem já essa experiência e tá tudo bem. Você vai aprender com ela e vai fazer um baita do empreendimento. Assim, você está pagando um curso
durante um tempo para aprender com os outros. Exatamente. Então, você vai ganhar menos durante um tempo, mas a chance de dar errado é muito menor. O risco é muito menor. Muito menor. E tem que pensar que isso é um negócio de longuíssimo prazo. Isso. Então não adianta achar que você vai ficar milionário naquele 4, primeiro 5 prédios, acabou, né? Não existe. Acho que você falou até antes da gente entrar ao vivo, né? Que você entende que um corretor fazer a primeira venda de alto padrão é 13 meses, né? Sim. Então tudo no segmento. A aprovação é longa, o A desenvolvimento resiliência e a persistência tem que ser... Fechar com terrenista muitas vezes também é longo o processo, são filhos, são irmãos, né? Então, aquele terreno tem um valor emocional para a pessoa. Então, mas assim, se eu fosse começar hoje, primeira coisa é isso, ia pensar o que eu quero, ia buscar bons profissionais para me apoiar, e entender que tem uma curva de aprendizado ali que ela é dura mesmo, mas ela pode ser mais ou menos dura, né? Isso aí. Bacana demais. A gente sempre termina o episódio com um conselho, mas eu acho que você já deu bons conselhos agora nessa última fala sua. Mas queria ouvir também dos nossos hosts e participantes aqui, o que vocês levam desse episódio, o que o pessoal aqui de casa, né, pode se inspirar com essa conversa nossa. Começar com a Monique. Gente, é aprendizado, né? A gente tá falando aí, você falou 33 anos? Sim. Então, imagina, 33 anos, ele tá compartilhando aqui, né, comigo, que ainda não é só ainda pequenininha, mas é isso que eu acho que precisa o mercado, né? Eu acredito muito nisso. É esse bate-papo aqui de novos aprendizados, a gente trocando, né, ideias, trocando, às vezes, conceitos mesmo, que vai nos levar a ter uma reflexão, né, a gente fazer algo diferente no mercado, né? De fato, pensando no mercado, não só como um amadorismo, mas trazendo a parte da responsabilidade, na parte de como é que eu estou impactando, né? Parcerias, e por aí vai. Acho que é por aí. E você, Myron? Então, eu gostei muito do que o Guilherme falou, dessa questão da gente não pensar só no nosso produto, né? Pensar também o que eu posso oferecer além dos portões, além do muro, né? E para construir uma marca aí sólida, você tem que pensar nisso mesmo, né? Você pensar, não é só para esses 32 clientes que eu estou vendendo os apartamentos, né? É porque eu estou também transformando no bairro que eu vou atuar. Porque aí os futuros prédios que eu vou construir vai ser desejo. Então isso vai levar à longitude da marca. E outra palavra que ficou aqui pra gente foi a terapia da marca, né? Terapia da marca, sempre verdade. Entender qual que é o objetivo da marca, para onde que a marca está indo. E aí, de acordo com o tempo, né, 33 anos, com certeza a marca teve que ali se redescobrir. Começou como construtora, prestador de serviço, hoje atua mais como incorporadora, aí passou a entender também que pode fazer loteamentos, aí dentro de loteamentos só construir o lote, passar para qualquer um vender, não está fazendo sentido, deixa eu incorporar também dentro desse loteamento, aí você está construindo 100% um bairro. Então acho que é isso, que é você sair da caixinha, sair do portão, que ficou a frase aqui, né? Exatamente. Pensar também do lado de fora do empreendimento. Para mim também, primeiro agradecer, Guilherme, foi muito bom o bate-papo, acho que foi realmente um bate-papo, né? A gente muito obrigada, conversou, riu, demos exemplos aqui variados, mas o que ficou para mim realmente é que o que marca para mim a história da EPO é realmente essa busca de inovar sempre. E inovar não tem... Muita gente relaciona com tecnologia, Sim. né? Não, então vai ser uma empresa super tecnológica. Mas é de se reinventar também, de procurar ter uma identificação, um propósito, mas também se atualizar, trazer isso para o mercado, adaptar a empresa quando necessário, igual quando teve a divisão do grupo, né? Para ser grupo EPO e não só uma empresa sozinha. Então, acho que essa fica a mensagem também para quem está nos escutando, né? A inovação não é algo que precisa ser algo tecnológico, algo difícil, algo caro, mas sim uma forma de pensar que todos nós deveríamos ter. Não tem que ser do grupo EPO só. Deveria ser do mercado, porque nós, como pessoas, estamos evoluindo. O comportamento da sociedade está evoluindo. A forma como a gente relaciona com marcas está evoluindo. Então, na verdade, inovação devia ser parte de todo mundo, né? E principalmente do mercado imobiliário, porque é algo muito importante. A gente não está entregando uma peça de roupa, não desmerecendo quem entrega também. Mas a gente está entregando algo que vai ficar ali para muitos e muitos anos e muitas gerações ali para frente. Então, isso ficou muito impactante. Igual o Guilherme falou muito, né? A inovação não é só tecnológica, mas tipo assim, eu não quero que um
um prédio seja igual ao outro, né? Então, assim, seria muito mais fácil pegar aquele mesmo projeto e falar, deu certo, vendeu? Deixa eu só Ctrl+C, Ctrl+V que vai dar certo, né? Até mais seguro, né, Guilherme? Acho que assim, não, vamos fazer o que já deu certo, não vamos caçar, inventar muito, não. Então, acho que isso é uma inovação constante que faz sentido para mim. É isso aí, obrigada, viu, Guilherme? Foi um prazer mesmo, acho que todo mundo vai adorar esse episódio, porque ficou muito rico. Ganhamos um presente, né, gente? Um presente mesmo. A participação. Disso, né, que a gente falou. Hoje em dia a gente tem muito mais fácil acesso à informação e isso tem que ser muito valorizado. Então até pedir para quem está aqui até agora nos escutando, compartilhar com os amigos, compartilhar nas redes sociais, porque é isso que faz o mercado rico. E quando a gente vê um prédio, um empreendimento bem construído, eu tenho certeza que inspira não só a sociedade, mas os concorrentes também vão querer fazer outras algo melhor, né? Então também, a gente está junto transformando as cidades, né, os lugares ali em realmente algo bom para viver, né? Então muito obrigada. Bom, eu que agradeço o convite, assim, é sempre um prazer essa troca de ideias, porque o mercado precisa disso. Eu, pessoalmente, assim, eu escuto muito podcast, eu vejo muita coisa assim do mercado e eu tô sempre aprendendo. Acho que essa vontade de aprender é uma coisa fundamental e não tem tamanho, assim, a minha empresa é grande, eu já sei tudo. Pode ter certeza que você não sabe de tudo e você pode aprender com empresas maiores, empresas menores. Então, essa sede da busca pelo conhecimento que está hoje tão fácil de ser acessado, ela é fundamental. Então, dou parabéns para vocês por se disporem assim, a fazer isso. Eu sei que dá trabalho, não é fácil, demanda tempo, mas é fundamental para o mercado. E espero assim, que eu tenha realmente trazido informações pertinentes. Não sei, depois posso deixar meus contatos. Se alguém quiser entrar em contato, tirar alguma dúvida, trocar ideia, estou à disposição. Pode deixar sua arroba aí no Instagram. O meu Instagram não é muito comercial. Pode mandar no da EPO, @consultoraEPO, e falar que quer falar comigo e tudo. Eu atendo com o maior prazer. Ai, que bacana. E quero convidar também vocês ouvintes a estarem presencial com a gente, porque a troca é muito rica no presencial também. Teremos o nosso próximo evento de incorporação dia 26 de junho. Já estão com a pré-venda aberta e terá vários profissionais incríveis para a gente aprender juntos, né? Que é o grande motivo aí do Acelera. E se você tem uma marca que quer acelerar o mercado imobiliário junto com a gente, faça parte desse movimento. A gente sempre destaca que é um movimento. Não é da Larissa, não é da Megali, não é do Myron, não é da Monique. É de empresas que querem acelerar o mercado imobiliário. Então a gente sempre convida, né? E aí no finalzinho quero agradecer aos patrocinadores também. Imob Drive, Norte Sul, Metmob, Megali Hub, Monique Amon. Então todos os patrocinadores e quem faz parte, muito obrigada. Porque juntos a gente está realmente acelerando e mudando no mercado imobiliário. Muito obrigada a todos e até o próximo episódio. Tchau. Tchau.